Olá, crianças! Estamos de volta, né, para nossa última aula do dia, nossa aula de História e Geografia. Não sei se você está assistindo no mesmo dia as aulas, não sei se você está assistindo um dia sim, um dia não tem problema, tá bom? O importante é que você assista. Nossa aula de agora é de História e Geografia, como eu falei, e a gente vai falar dos meios de comunicação que você já aprendeu lá no Jardim 2. Vamos lá? Então, os meios de comunicação. Os meios de comunicação são todos aqueles objetos que a gente usa para se comunicar com o outro. Por exemplo, nós temos o telefone, nós temos o que mais? Para se comunicar com as outras pessoas. Nós temos alguns instrumentos, né, alguns objetos que nos dão informações, eles também são meios de comunicação. Por exemplo, a televisão. A televisão é um meio de comunicação, por quê, Tia Ellen? Porque ela está transmitindo notícias e através dessas notícias eu estou sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo ou aqui do lado da minha casa. Não é verdade? Então, a televisão, o que a tia falou? O telefone, são meios de comunicação. São só esses? Não, nós temos os jornais. Tá certo, tia, que tá bem mais difícil achar um jornal, achar pessoas, né, que ainda comprem jornal. Mas o jornal existe. Nós temos os jornais, nós temos uma carta. Você já escreveu uma carta para alguém? Não? Experimenta escrever uma carta, é tão divertido. Então, nós temos a carta. Nós temos carta, telefone, nós temos televisão, nós temos jornal, nós temos as revistas, né? Que também estão comunicando alguma coisa pra gente. Nós temos o computador, que a gente também pode acessar a internet. Então, esses são os meios de comunicação, alguns, né, dos que você já aprendeu, não é verdade? Meios de comunicação, temos o rádio, tinha esquecido, temos o rádio também. Então, olha só, esses meios de comunicação, eles estão espalhados pelo mundo, não é verdade? Em alguns locais do mundo por aí, talvez a gente não encontre ainda para todas as casas a internet, em alguns locais mais pobres. Mas, com certeza, eles ainda vão utilizar a carta e a rádio. Não é verdade? Então, assim como a tia falou na última aula, os meios de comunicação eles também foram mudando com o tempo. Por exemplo, antigamente, quando não existia televisão, como era que as pessoas se comunicavam? Através de cartas. Elas escreviam umas para as outras. Elas escreviam ainda com aquelas canetas que tinham uma peninha. Quer ver? Tô mostrando aí a foto para você. Então, elas escreviam uma para as outras, mas como é que essa carta ia chegar, tia? Lá do outro lado do mundo. Elas mandavam essas cartas dentro dos navios e elas iam chegar até a pessoa que deveria ser entregue, né? Mas demoravam muito. Já pensou tu ter que esperar uma viagem de navio para poder ter uma notícia de um parente seu? Então, algumas pessoas foram estudando cada vez mais para facilitar a vida, né? Então, a carta, que demorava muito tempo para chegar, eles foram começando a pensar, e se a gente criar um aparelho que eu consiga botar aqui no meu ouvido e a pessoa que está lá do outro lado consiga também falar comigo? Criaram um telefone. Mas o telefone era muito diferente do que é hoje. Olha só a diferença. Você consegue se imaginar usando um telefone desse? Eu não sei nem como é que usa, né? Então, olha só, o telefone ele foi modificando também. Antigamente ele precisava ter uma distância menor entre as casas para poder funcionar. Até chegar ao nosso celular de hoje, né? Que a gente consegue ligar para qualquer lugar do mundo. Então, o meio de comunicação, eles foram sendo atualizados. Aí criaram a televisão preto e branco, tá? Se você tá me vendo colorida aí no seu celular, na sua TV, antigamente não era assim. As TVs eram dessa forma que estão aparecendo e a imagem vinha toda em preto e branco, mas isso já era muito legal. Para quem não tinha nada disso, chegar uma TV em preto e branco era uma felicidade. E aí, com o tempo, eles foram começando. E agora? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para que essa imagem que a pessoa tá vendo aí nessa TV aqui, antiga, possa ficar colorida? Eles foram estudando e conseguiram colocar cores na nossa TV. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente agora tem televisão que já pega internet, a gente tem televisão que tem sensor de movimento, que a gente passa a mão assim, ela responde. Tem televisão que a gente fala para ela desligar, ela desliga, né? Então, esses meios foram modificando. Mas, tia, e a revista e o jornal?
A revista e o jornal são dois casos diferentes, que nem a carta. Eles ainda funcionam? Sim. Ainda existe impresso? Existe. Mas, se você for olhar hoje, você perguntar para sua mãe e para o seu pai, a maioria dos jornais aqui no Brasil, eles hoje possuem os sites na internet. Então, a pessoa, quando ela quer ler a matéria daquele jornal, ela entra lá naquele site e ela consegue ler tudo que teria no jornal de papel. Mas existem ainda algumas pessoas que compram o jornal de papel e a revista de papel, mas também nós já temos o digital, não é verdade? Então, os meios de comunicação se modificaram com o tempo. Talvez isso você não tenha visto no Jardim 2, mas é importante a gente estudar. Eles vão modificando com o tempo. Conforme os tempos vão passando, as pessoas vão melhorando. Isso significa que daqui a alguns anos também vai ser modificado. Agora vamos falar um pouquinho do rádio. Por exemplo, o rádio, ele é pouco usado hoje, né? A maioria das pessoas utiliza o rádio como uma forma de ouvir músicas, né? Só que aí, conforme agora a gente tem plataformas, aplicativos no celular que mostram, que botam músicas ali, sem que tenha aquelas propagandas todas da rádio. Mas por que o rádio é tão importante? Porque existem locais, crianças, que o sinal da TV não pega, que o sinal da internet não pega. E eles conseguem utilizar a rádio para falar como se fosse um telefone, você sabia? Você já viu aqueles walkie-talkies? Acho que você já deve ter visto, vou mostrar a foto. As pessoas não conseguem falar uma com a outra através daquilo? Sim, e através da rádio também. A gente já viu isso em filmes, em séries. A rádio também é importante. Então, todos os meios de comunicação, eles têm uma função, eles vão ter um uso, e em alguns locais do mundo pode ser que a gente encontre todos. Mas em outros pode ser que a gente encontre só alguns. Vai depender muito do país, vai depender muito da condição financeira daquele país. Por exemplo, na sua casa, você tem acesso a todos esses meios de comunicação? Pensa aí. Se não tem, será que eu não estou usando ele de uma forma diferente? Por exemplo, se na sua casa não chega o jornal impresso, mas será que o seu familiar não vê o jornal através do celular? Então, o jornal está chegando aí para você, né? Então, a gente aprendeu, a gente relembrou hoje os meios de comunicação, o quanto eles são importantes e o quanto eles se modificaram com o tempo e o quanto eles vão continuar se transformando com o passar dos anos. Talvez daqui a alguns anos alguns deles deixem de existir, mas talvez sejam criados novos meios de comunicação pra gente, né? E cada um deles vai ter uma função, tudo isso para facilitar a nossa vida, e isso é muito legal. Então, eu vou deixar uma atividadezinha para você fazer em casa. É para entregar? Não, é só para você pensar. Pega uma folha de papel, pede ajuda da sua mãe e do seu pai e anota quais são os meios de comunicação que tem aí na sua casa. Só para você ficar atento. Será que eu tenho uma coisa assim em casa? Presta atenção lá, procura na sua casa se você tem um celular, se você tem um notebook, se você tem uma TV, se tem rádio, se você tem acesso a jornal ou não. Anota lá, é importante para treinar a sua escrita e para treinar o que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Logo, logo a tia tá voltando com mais uma sequência de aulas, tá bom? Bons estudos para você, até a próxima. Tchau!